O regime ditatorial em exercício no Brasil foi exposto ao mundo por Javier Milei, o presidente da Argentina, em um discurso em um fórum na Europa. No vídeo de hoje você vai ver o que ele disse, mas antes disso eu preciso falar sobre aquilo que definitivamente não pode ser deixado de lado nesse momento. Silvio Almeida, o ministro dos Direitos Humanos no governo Lula, foi acusado de assediar mulheres, entre elas Aniele Franco, a ministra da Igualdade Racial, também no governo Lula. A partir de agora eu vou mostrar a você todos os detalhes a respeito desse escândalo que acabou de vir à tona. As denúncias de diferentes mulheres foram recebidas pela Me Too Brasil, uma organização que acolhe vítimas de violência sexual, que confirmou a coluna de Guilherme Amado no Metrópolis, de onde partiu a notícia, que de fato recebeu essas denúncias e afirmou ainda em uma nota que as vítimas enfrentaram dificuldades em obter apoio institucional para validar as suas denúncias, como ocorre frequentemente em casos de violência sexual envolvendo agressores em posições de poder. Uma outra matéria revela que a ministra Aniele Franco já havia relatado o assédio de Silvio Almeida a outros integrantes do governo Lula, mas ao ser procurada por mais de um jornalista ainda no mês de junho desse ano, ela não confirmou e nem negou o acontecido, apenas não quis que o caso viesse a público para não se tornar um escândalo que prejudicasse o governo Lula. Também foi revelado pela imprensa que o presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, foi informado há alguns dias das denúncias e reagiu com preocupação, assim como Janja, que é amiga pessoal de Aniele Franco, também já teria sido informada. Essa mesma matéria aponta ainda que, antes do caso ter vindo à tona, o Palácio do Planalto já havia iniciado uma apuração interna, mas não formalizada. A Polícia Federal já confirmou que vai abrir um inquérito para investigar as denúncias contra Silvio Almeida, e a Comissão de Ética da Presidência, segundo nota do Palácio do Planalto, também vai investigar o caso. Também está previsto que Lula se reúna nessa sexta separadamente com Silvio Almeida e com Aniele Franco para ouvir o relato de cada um deles. No momento em que você está assistindo a esse vídeo, isso provavelmente já aconteceu. Agora, a situação aparentemente é ainda mais grave do que parece, e você já vai entender o porquê. Mas antes eu preciso mostrar como o ministro se posicionou após as denúncias terem vindo à tona. Primeiro, em uma nota oficial à imprensa, Silvio Almeida disse repudiar com absoluta veemência as mentiras que supostamente estão sendo assacadas contra ele. Citou também sua esposa e sua filha de 1 ano como argumento para falar sobre sua suposta luta diária em favor dos direitos humanos. A mesma coisa foi dita por ele em um vídeo publicado. Eu quero também repudiar tais acusações e faço isso com a força do amor, do respeito que eu tenho pela minha família, pela minha esposa, pela minha amada filha de 1 ano de idade. Abro um parêntese aqui para lembrar que Silvio Almeida também usou o fato de ser pai como um argumento para se blindar de acusações quando foi convocado para prestar esclarecimentos em uma comissão da Câmara dos Deputados. A filha dele, por sinal, tem praticamente a mesma idade do meu filho. E também sendo pai, eu vejo como uma covardia alguém ficar usando o fato de ser pai de um bebê como se isso fosse uma condicionante de caráter. Não é. Voltando à nota, Silvio Almeida disse ainda, abro aspas, há um grupo querendo apagar e diminuir as nossas existências, imputando a mim condutas que eles praticam. Fecho aspas. Veja só, na mesma nota em que ele nega as acusações dizendo que toda e qualquer denúncia deve ter materialidade, ele tenta inverter o cenário atribuindo as mesmas acusações a outras pessoas, só que absolutamente sem qualquer prova. E mais abaixo ele chega no ápice do vitimismo, dizendo que está evidente a existência de uma campanha para afetar a sua imagem enquanto homem negro em posição de destaque no poder público. A mesma coisa foi repetida no vídeo. Fica evidente que há uma campanha muito bem orquestrada para afetar a minha imagem enquanto homem negro, enquanto defensor dos direitos humanos e que tem uma posição de destaque no poder público. Não é possível que ele realmente acredite que as denúncias feitas por essas mulheres se deram por conta da sua cor. Aliás, abro mais um parêntese aqui para lembrar que Silvio Almeida é autor de livros sobre racismo, onde ele diz que não existe racismo reverso, ou seja, para ele não existe racismo de um negro contra um branco, apenas racismo contra negros. Bom, eu falei anteriormente que a situação aparentemente era ainda mais grave do que parecia inicialmente. É muito comum em casos de criminosos que cometem assédio ou violência sexual contra várias mulheres que por conta do medo, vergonha ou outros motivos elas acabem não denunciando o agressor. Só que a partir do momento em que uma delas faz isso e o caso se torna conhecido, as outras tomam coragem para relatar os seus próprios casos. Eu não estou dizendo que é o caso de Silvio Almeida. Eu não tenho absolutamente nenhuma prova para fazer a afirmação
informações aqui e eu estou apenas reproduzindo o que já foi divulgado pela imprensa e fazendo comentários em cima do que ele disse diante da repercussão do caso. Ele tem direito à presunção de inocência, assim como qualquer outro cidadão, mas também precisamos levar em conta que hoje no Brasil, para casos como esse, a palavra da vítima tem um peso muito grande. Enfim, o fato é que depois que esse caso ganhou repercussão, estudantes da Universidade São Judas Tadeu, em São Paulo, onde Silvio Almeida foi professor entre 2005 e 2019, relataram a uma coluna da Veja que ouviram relatos de colegas mulheres dizendo que foram assediadas sexualmente por ele. Segundo os relatos, Silvio Almeida, como professor, oferecia notas melhores se as estudantes tivessem encontros com ele. Ele oferecia alterações nas notas, incluindo para alunas que estavam sob risco de reprovação nas matérias ministradas por ele, em troca de favores sexuais. Mais uma vez, assim como as denúncias mais recentes, é preciso que o caso seja investigado para descobrir se as acusações são condizentes com a realidade. Mas é fato que denúncias existem e foram feitas por várias mulheres. Se confirmadas, além de práticas criminosas que merecem responsabilização de acordo com a lei, são novas evidências da hipocrisia de quem diz estar defendendo os direitos humanos, mas na prática defende apenas os próprios interesses. Como eu prometi lá no início, mais um discurso épico de Javier Milei. Ao participar do Fórum de Madrid nessa quinta-feira, o presidente da Argentina, Javier Milei, lavou a alma do povo brasileiro falando sobre a situação no nosso país. Y por último, miremos a Brasil, donde la justicia dicta el poder petista, ahora mismo está prohibiendo X, que no es otra cosa que la arena pública, donde los ciudadanos brasileños y del mundo pueden expresar su voz y expresar su disidencia. O sea, quieren prohibir el espacio donde los ciudadanos intercambian libremente sus ideas. ¿Quién sino un tirano que está equivocado en todo puede avalar semejante acto de opresión? Les aviso que gran parte del periodismo doméstico, como no se banca la libertad de las redes, claman y reclaman por el viejo formato de Twitter, que tenía la censura de los woks. Es decir, claman por el derecho a la libertad de expresión, pero sucede que libertad de expresión solo para ellos y censura a los que piensan distinto. ¿Eso es libertad, muchachos? Por favor, ¿por qué no toman un rato y se escuchan solitos y ven lo vomitivo y repugnante que son tratando de hablar de libertad, mientras que persiguen a los que verdaderamente defendemos la libertad? Sendo bem sincero, o presidente argentino tem feito muito mais pelo Brasil do que a maioria dos nossos parlamentares, em especial dentro do Senado, onde muitos estão mantendo um silêncio conivente diante de tudo que está acontecendo. Um grande abraço e até a próxima.